Recebendo agora a entrada da noiva, Kátia Sirlene de Souza, juntamente com seu filho Douglas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu queria convidar a todos agora que a gente pudesse orar, pedindo a bênção de Deus sobre esta cerimônia. Amém? Vamos orar. Deus amado, Pai querido, Deus santo, graças te damos, Senhor, nesta noite, porque, ó Deus, o Senhor marcou essa data, Senhor. Acredito eu, meu Pai, que antes que o Gilberto e a Kátia, Pai, decidissem por este dia, por esta data, o Senhor já tinha marcado, Pai, esse dia na qual os dois estariam aqui, na presença dessas testemunhas, na presença de cada convidado aqui esta noite, se unindo em matrimônio. Pai, nós queremos pedir a bênção do Senhor agora sobre esta cerimônia que será realizada. Que o Senhor, meu Pai, esteja aqui presente conosco, nos abençoando e nos conduzindo, ó Pai querido, nessa noite, segundo o querer e a vontade do Senhor, meu Pai. Assim, meu Deus, nós oramos e já agradecemos ao Senhor, certos de que o Senhor, meu Pai, está presente conosco aqui nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos dar início, mas antes da gente entrar aqui, eu queria deixar uma palavra para você, Gilberto, para você, Kátia.
Eu tenho acompanhado, né, a Kátia há mais tempo. Eu acompanho ela há muito tempo, né? E o Gilberto, há algum tempo, tive o prazer de conhecer, de tê-lo ali congregando conosco, né? De batizar, de estar ali conosco. E eu sou prova, testemunha do que Deus tem feito na vida de vocês dois. Desde o dia que vocês se encontraram, como o Senhor Ele tem aberto portas, como o Senhor Ele tem abençoado a vida de vocês. O que eu queria dizer para vocês nessa noite é que eu sei que vocês prepararam tudo com muito carinho. E Deus Ele deu para vocês a condição de preparar toda essa festa, de preparar toda essa organização. E a Bíblia diz que o homem faz plano, mas que a resposta vem da boca do Senhor. E o que eu queria pedir para os irmãos, né, diante daquilo que Deus coloca no meu coração, dizer para vocês, é que vocês não se entristecessem. Não se entristeçam porque não aconteceu da maneira que vocês programaram. Porque às vezes nós olhamos para tudo isso que foi proposto aqui essa noite, toda essa organização, toda essa festa, é apenas um detalhe diante de tudo que Deus tem feito na vida de vocês. Então, às vezes, Deus Ele nos prova para ver se a gente vai se entristecer com detalhe, porque essa festa aqui é um detalhe diante de tudo que Deus tem feito. Então não se entristeçam por causa do detalhe, mas se alegrem por aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Deus é na vida de vocês. Amém? Nós sabemos que em Gênesis 2, a partir do verso 7, a Bíblia diz que Deus Ele criou o homem. E Deus formou o homem do pó da terra, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus Ele então plantou o homem, Adão, num jardim. E após Deus soprar o fôlego de vida sobre as suas narinas e o colocar naquele jardim para que Adão pudesse cuidar de tudo aquilo que Deus havia criado, tudo aquilo que Deus havia formado. E Deus trouxe os animais para que Adão pudesse dar nome a cada um deles. E a Bíblia diz que Deus, ao olhar para Adão, Ele percebeu que não havia alguém que pudesse ser a companheira de Adão. E a Bíblia diz, o Senhor diz que não é bom que o homem esteja só. E Deus então diz, eu far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora, alguém que lhe corresponda, alguém que esteja diante de Adão. E a Bíblia diz que Deus fez Adão cair no sono profundo e tirou uma das costelas de Adão. E daquela costela Deus formou Eva, a sua mulher, e uniu os dois ali no primeiro matrimônio. E a Bíblia diz que por esta razão o homem deixará seu pai, sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Nós sabemos, irmãos, que o casamento, ele é o casamento monogâmico, heterossexual, um homem e uma mulher. É o modelo bíblico para a constituição da família, que é a mais importante instituição criada por Deus. O casamento, ele dá início à família. E o casamento, ele é um estado honroso, estabelecido por Deus e santificado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A carta aos Hebreus, capítulo 3, 13, versículo 4, nos diz que venerado entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Mas aos que se dão à prostituição, Deus os julgará. O casamento é algo tão importante para Deus, que Deus usa a imagem do casamento para ilustrar, para simbolizar o encontro de Cristo com sua igreja, onde Cristo é o noivo e a sua igreja está sendo preparada aqui na terra é a noiva. Para a alegria de todos nós, a Kátia e o Gilberto nessa noite
decidiram abraçar esse estado tão honroso. A Bíblia também, irmãos, nos diz, inclusive eu queria pedir, né, para que a gente pudesse iniciar aqui, que entrasse a Bíblia, né, para a gente iniciar a palavra nessa noite. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Tudo que nós estamos fazendo aqui hoje é de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia nos diz no Evangelho de João, capítulo 2, nos fala sobre um casamento. A Bíblia diz que Jesus, ele fora convidado para um casamento que aconteceria ali em Caná da Galileia. E diz a Bíblia que Jesus, ele foi até aquele casamento e aqueles noivos prepararam aquele casamento, mas a Bíblia diz que no meio daquela festa, no meio daquele casamento que era um pouco diferente do casamento de hoje, porque naquele contexto um casamento, uma festa de casamento durava até 7 dias, e ali os noivos fizeram todo um preparativo, como vocês fizeram para este dia. Prepararam tudo, fizeram uma lista de convidados, prepararam todas as coisas para receber os seus convidados ali bem. Mas a Bíblia diz que no meio daquela cerimônia, o vinho acabou. O vinho, ele não foi suficiente para aquela festa. E a gente sabe, irmãos, que vinho na Bíblia simboliza alegria. Às vezes que nós lemos a palavra vinho na Bíblia, um dos seus significados é alegria. Então quando o vinho acabou a alegria daquele casal. Porque para aquele casal a falta do vinho ali era motivo de vergonha. Deixaram o vinho faltar aos seus convidados. E quando o vinho acabou, não tinha mais vinho, o que é interessante é que nós sabemos, irmãos, que um casamento não é um conto de fadas. Porque um casamento ele não é feito apenas de momentos bons. O casamento ele é feito de momentos bons, mas os momentos ruins também acontecem. O próprio Jesus escrevendo, falando através do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele diz assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Cátia, Gilberto, nós sabemos que vai haver momentos de dificuldade, haverá momentos bons e haverá momentos de dificuldades. Mas sabe o que é interessante? É que aquele momento de dificuldade na vida daquele casal, que foi quando faltou aquele vinho, havia um convidado naquela festa, aquele casamento, que quando aquele casal decidiu fazer uma lista de convidados para o seu casamento, havia um nome especial naquela lista. Havia alguém que eles fizeram questão de convidar. E esse era o Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ele não pode faltar no casamento. Jesus, ele não pode faltar no casamento. E quando o vinho acabou, eles foram até Jesus, recorreram a Jesus.
Mas o interessante é que Jesus, ele não foi convidado ali às pressas para resolver o problema do vinho. Ele foi um convidado de honra para estar ali durante aquele casamento. Os noivos, a fazer uma lista de casamento, de convidados, fizeram questão de chamar Jesus. Então o que eu quero dizer para você, Kátia, e para você, Gilberto, Jesus, ele precisa estar no casamento de vocês. Jesus, ele não pode ser convidado apenas nos momentos difíceis que às vezes virão para socorrer vocês, mas ele tem que ser convidado para estar na vida de vocês, no casamento de vocês a partir de hoje, todos os dias da vida de vocês, nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza. Porque a Bíblia diz no Salmo 127, versículo 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se não for Jesus à frente do casamento, é em vão todo o nosso esforço. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 6 de sua carta aos Filipenses, ele vai dizer algo interessante, versículo 12 e 13, onde ele diz assim: eu aprendi o segredo, eu sei o que é passar por momentos de bonança, como eu sei passar por momentos de escassez. Eu aprendi o segredo, ele diz, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. E qual que é o segredo? Ele diz no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Se Cristo estiver presente no casamento de vocês, independente se o momento vai ser de tristeza, de dificuldade ou momentos bons, vocês poderão passar por todos eles, porque Cristo estará fortalecendo a vida de vocês. E quando vão até Jesus, qual que é o conselho? Qual é o conselho da mãe de Jesus para os empregados que estavam ali? Foram até Jesus, levaram um problema até Jesus, e ela olha para os empregados e diz, fazei tudo o que Jesus mandar. Façam tudo o que Ele mandar. Porque não basta Jesus estar presente no casamento de vocês. É preciso que vocês obedeçam a Cristo dentro do casamento. E a ordem de Jesus para aqueles empregados é: encham as talhas, os potes de água, 6 potes de água que tinham ali, encham de água. E a partir daquela água, irmãos, aquela água foi a matéria-prima para Jesus transformar ela em vinho. Jesus poderia simplesmente fazer o vinho aparecer dentro daquelas talhas, mas Ele ordenou que as talhas fossem cheias de água. E água na Bíblia nos dá 2 significados. O primeiro é a palavra de Deus. Então o casamento de vocês deve ser direcionado pela palavra de Deus. E a própria palavra, em Efésios 5, 25, dá um conselho para o marido, Gilberto, e diz assim: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo amou a igreja com amor sacrificial, a ponto de se entregar por ela. E assim, a Bíblia, a palavra diz que você deve amar a Kátia com amor a ponto de se entregar por ela. Da mesma forma, Kátia, a Bíblia nos diz em Efésios 5, 22, que a esposa deve ser submissa ao seu marido, porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, a esposa, o marido é o cabeça da esposa. Então Deus coloca você ao lado de Gilberto para andar em submissão a Ele, auxiliando o Gilberto, né, na caminhada de vocês, lado a lado, e assim Deus abençoando vocês. E a segunda coisa que a água representa é o Espírito Santo. Que o casamento de vocês seja conduzido pela palavra e que o Espírito Santo tenha liberdade dentro do casamento de vocês, de direcionar, de conduzir cada instante, cada situação que vocês viverem como casados e em família. Jesus,
Ele simplesmente transformou a água em vinho. E quando a água foi transformada em vinho, Jesus diz assim: pega um pouco do vinho e leva para o mestre da cerimônia. E o mestre da cerimônia, ao tomar aquela água, ele vai dizer a seguinte coisa: o costume é que em toda festa serve-se primeiro o vinho melhor. Embriagados, serve então-se o vinho pior. Mas você fez o contrário. Você guardou o melhor vinho até agora. Porque o vinho que Jesus produziu, o vinho que Jesus, a água que Jesus transformou em vinho, aquele vinho foi um vinho melhor do que qualquer vinho que pudesse ser servido ali. Que eu quero dizer para você, que se o vinho na Bíblia significa alegria, o que o texto nos diz é que a alegria que Jesus produz na nossa vida, ela é muito mais abundante do que a alegria que nós podemos conquistar através do esforço humano. Aquele casal, através do esforço, proporcionou ali um momento de alegria, um determinado período de alegria aos seus convidados. Mas chegou um momento que a alegria acabou. Porque a alegria que as coisas deste mundo, as coisas materiais, nos oferecem, qualquer coisa desse mundo, é uma alegria limitada e passageira. Mas a alegria que Jesus nos oferece, ela é abundante, ela é eterna. É uma alegria que Jesus vai produzir no casamento de vocês. É uma alegria que não depende de circunstâncias. Nos momentos felizes vocês estarão alegres, mas nos momentos de escassez, nos momentos de provação, o Senhor também fará vocês alegres, porque a alegria de Jesus não depende de circunstâncias. Amém? E o resultado daquilo, para a gente encerrar, é que a Bíblia diz que com aquele milagre, o nome de Jesus foi glorificado. Foi o primeiro milagre de Jesus e ele resolveu fazer ele no casamento. Eu quero dizer que o casamento de vocês deve glorificar a Deus. As pessoas em volta de vocês, que convivem com vocês, ao olhar para o casamento de vocês, não para este dia, mas para todos os dias, o modo de vocês conviverem um com o outro, o relacionamento de vocês, as pessoas têm que olhar e glorificar a Deus pelo casamento de vocês. Amém? Recebam essa palavra da parte de Deus, em nome de Jesus. Diante dessa palavra, eu queria começar aqui, nós entrarmos nos votos. Gilberto Irias Lopes, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber Kátia Sirlene de Souza Alves como sua legítima esposa, para viver com ela conforme ordenado por Deus na santa instituição do casamento. Promete amá-la, cuidar dela, consolá-la na saúde e na doença, na prosperidade ou na adversidade, e ser fiel a ela enquanto os dois viverem? Kátia Sirlene de Souza Alves, você promete diante de Deus e destas testemunhas receber Gilberto Irias Lopes como seu legítimo esposo, para viver com ele conforme ordenado na santa instituição do casamento. Promete amá-lo, respeitá-lo, cuidar dele na saúde e na doença, na prosperidade ou na adversidade, e ser-lhe fiel enquanto vocês dois viverem? Glória a Deus. Diante dessa afirmação positiva dos dois, eu peço que entre as alianças. Sinal de Deus conosco.
símbolo da união de um com o outro e de ambos com Deus. Eu quero agora orar, abençoar essas alianças, e que sempre que vocês olharem para essas alianças, vocês lembrem desse dia, vocês lembrem dos votos que vocês fizeram diante do altar do Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, graças, Senhor, nós te damos nesta noite, Deus, por esta união, meu Pai. Apresentamos a Ti, Senhor, esta aliança, estas alianças, símbolo, Pai, desta união. Estas alianças que representam, Pai, todos os votos que eles têm firmado aqui diante do altar do Senhor. E como ministro do Teu Evangelho, eu abençoo estas alianças agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebe essa aliança como símbolo do meu amor. Como símbolo do meu amor. Unindo meu coração com o Teu. Unindo meu coração com o seu. E a minha vida. E a minha vida. Com a Tua. Com a Tua. Recebe esta aliança. Recebe essa aliança. Como símbolo do meu amor. Como símbolo do meu Unindo meu coração com o unindo meu coração ao Teu. E a minha vida. E a minha vida a Tua. Nós vamos impetrar a bênção sobre a vida do casal, em nome de Jesus. Estendam as mãos aqui, irmãos. Vamos abençoar a vida desse casal. Deus amado, Pai Santo, nesta noite, Pai, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, meu Pai. Porque o Senhor preparou o Gilberto para a Cátia e a Cátia para o Gilberto. E aqui, meu Pai, de acordo com a palavra do Senhor, eles se unem em matrimônio. E nesse momento, Pai, juntamente com a Tua igreja, juntamente com as testemunhas e com os convidados aqui presentes, Deus, eu quero abençoar a vida desse casal e ministrar, meu Pai, a bênção do Senhor sobre eles. Que o Senhor, meu Deus, conduza esta união, meu Pai. Que todos os dias da vida, Pai, desse casal, o Senhor esteja presente, abençoando os dois, dando eles força para superar os momentos que porventura venham de adversidades. Meu Deus, que jamais eles venham esquecer da palavra do Senhor. E jamais eles venham esquecer dos votos que fizeram aqui nesse altar, meu Pai. Deus, conduza, seja na vida desse casal, todos os dias da vida deles, até que a morte os separe. Assim, meu Pai, os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode se colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Cátia Sirlene de Souza Alves, Gilberto Irias Lopes, como ministro do Evangelho, eu vos declaro casados. Portanto, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Pode beijar sua esposa.
Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de vocês todos os dias, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vão em paz.